Cuidado. Estamos na casa do Senhor em motivo de alegria, né? Louvamos a Deus pela vida de cada irmão. E nesse momento nós estaremos entregando a vida do servo de Deus, que estará trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Então é necessário estarmos atentos àquilo que o Senhor vai falar através da boca dele. Ele vai ler a palavra e ele vai expressar aquilo que o Senhor quer dizer, é um recado para as nossas vidas. E é necessário nós estarmos atentos, amém? Então vamos orar para que Deus venha cumprir a vontade e o propósito dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós queremos entregar a vida do teu Filho, Senhor, que estará sendo canal, ó Pai, pelo qual o Senhor dará uma mensagem aos nossos corações. Senhor, aqui tem pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, ouvir o teu convite, o teu chamado, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor usará e o Senhor falará e ministrará em corações, Senhor. Aquilo que nós não podemos tocar, Senhor, o Senhor irá tocar. O Senhor irá, ó Pai, mudar o quadro da situação. E por isso que nós pedimos, Senhor, derrame sobre ele a tua graça, a tua unção e o teu poder. E aviva os nossos corações nesta noite. São essas bênçãos que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero que agradecer mais uma vez ao pastor Israel. Prazer em conhecer o pastor Alexandre, né? O outro pastor ali. É sempre bom estar falando do amor de Deus, né? Da palavra. Quando o irmão pastor Israel me convidou, e agora me deu 20 minutos, então eu tenho que correr, né? Então, irmão, eu agradeço muito pela oportunidade e a gente sabe disso. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13. Versículo 1 mesmo, vou começar aqui no início dele. Vou conseguir agora falar da parábola do semeador. Amém? Os irmãos conseguiram localizar aí? Mateus 13, versículo 1. Amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, irmãos, eu já vou direto lá para o 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30
por um. Muito do que se fala a respeito dessa palavra, o irmão pode se sentar. Muito do que se fala a respeito dessa palavra, pastor, muitos pastores pregam nela como se fosse uma palavra para as pessoas que estão no mundo. Só que eu vejo que ela é para a igreja também. Porque o que acontece? As pessoas que são as sementes que caem pelo meio do caminho, muitas das vezes elas podem estar dentro da igreja e foram uma semente boa há um tempo atrás. Eu tenho um amigo que está lá em Goiânia e que está para vir para cá e que ele falou: não, eu quero ir ficar com você aí, porque você está indo para monte, porque você está procurando a palavra, porque você está buscando a Deus, e eu quero você, porque eu estou há 20 anos no Evangelho e eu não tenho mais ninguém. Eu ligo com um amigo, vamos para o monte, vamos falar da palavra, vamos falar do amor de Deus, e os amigos sumiram. Então a semente que era boa, que frutificava 30 por um grão, ele semeava e acabava de repente buscando 30, 100, 70 almas para o reino do Senhor. Ele não consegue, ele não tem mais força. Eu estou tentando adiantar o máximo para poder dar os 20 minutos. Então, irmão, quando eu vejo essa palavra, ela tem muito a ver assim, com o mundo, porque muitas das palavras que a gente leva para o irmão, a gente leva para o irmão que está aí curtindo a vida e vivendo, servindo ao capiroto lá fora. A gente tenta às vezes confortar o coração, vem aqui, ouve uma palavra, a pessoa até ouve, mas a pessoa não entende, ela não entende a palavra. Então ele vai ouvir ali, entra com o ouvido e sai pelo outro. Isso é o que mais tem no Evangelho. É o que mais tem dentro do Evangelho, é o que mais tem pessoas aí que a gente está aqui e fala e que está aqui para ouvir um louvor e só para dizer que você está vindo na igreja e entra no ouvido e sai no outro. Só que, irmãos, não é a igreja que faz o crente, não. Entra dentro de uma garagem e vê se você vai virar carro. Não é não, irmão. É a palavra. É a palavra de Deus. É aqui, esse manual da vida. Eu nunca vi um livro tão recente quanto esse aqui. Qualquer parte da história do mundo que você abrir a Bíblia, ele vai ser um livro recente, tão quanto um que lançou semana passada. Então, eu vejo essa pessoa que a gente não dá o devido valor, mas um dia ela pode ser semente boa. E aí a gente vem a outra pessoa, porque aqui diz que a palavra, a semente é a palavra, e os solos são os corações. E temos aqui 4 solos. E você vê como é que é difícil o Evangelho, porque nós temos 4 solos, e um só é bom, então 75% é ruim. O Evangelho não é fácil, não é para qualquer um. Você não vai chegar amanhã, vai se converter em Jesus e a sua vida, mil maravilhas. Agora, bota o joelho no chão, tenha fé. Aí vem a passagem, porque Sadraque, Misaque e Abednego entraram na fornalha. Não entraram? Rapaz, eu estou todo arrepiado aqui, pastor. Eles entraram na fornalha, mas eles se queimaram. Eles saíram do jeito que eles entraram. Porque eles tinham fé, eles acreditavam, eles criam em Deus, eles sabem que Deus não vai abandonar. Eles sabem que Deus, eles tinham fé. Eles falaram porque eles não adoraram a estátua que Nabucodonosor botou lá e falou: então você não vai me adorar não? Então fogo nele, bota ele na fornalha. E
você vê como é difícil ser cristão, como é difícil você produzir frutos para o reino. E aí ainda vem aqui a outra, que é, tem essa aqui, que ó, aqui, peraí só um minutinho. A outra parte caiu solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. É aquele crente que entra aqui, vamos lá, pega Deus, isso aí, aleluia, glória a Deus, e sai da igreja, entra no carrinho dele, e vai ouvir sertanejo no carro até chegar em casa, aí vai chegar lá em casa, vai ouvir lá um filme de terror, e vai parar de falar do evangelho, porque ele sentou aqui, e quando ele sentou aqui, Deus falou com ele, mas quando acabou tudo, acabou. Ele não tem uma promessa de Deus, agora tem que esperar terça-feira, pastor, porque eu vou dormir, o próximo culto é só terça, então agora vamos fazer o quê? Vamos no pagode. Gente, o evangelho é difícil. O evangelho é difícil. É renúncia. Agora, uma coisa é certeza. Se você se renunciar, coloca na posição, pede a Deus, ora, segue a palavra de Deus. Deus vai te honrar. Porque não tem uma promessa aqui. Não tem uma promessa aqui. Pastor, estou todo arrepiado. Não tem uma promessa aqui que ele não cumpriu. Porque se ele cumpriu, se ele prometeu, ele vai cumprir. Esses dias eu estava numa oração no vale, lá em minha casa, minha vida. Aí o irmão, não, é porque vem profeta aqui, ele faz um monte de profecia, só que eu sei que o mundo está acabando. Eu falei, rapaz, eu olhei para ele. Se Deus está prometendo, filho, ele não vai acabar com o mundo antes de cumprir, não. O mundo não vai acabar, ele não vai voltar enquanto ele está cumprindo, porque se ele voltar, ele vai parar de prometer. Então, aí a gente entra aqui, isso, a pessoa está aqui, a gente tem essa pessoa que nasce dos espinhos. Esses são os piores. Esses são os piores. Tanto dentro da igreja, são os piores quanto fora. Porque ele, estou aqui, sou fiel, e é isso aí, só que não pode ver uma coisinha acontecer na vida do outro, que já quer lá fazer incrível. Não pode ver um irmãozinho sendo abençoado que fala, rapaz, fala aí. Sua hora vai chegar. O irmão, às vezes, está querendo mais que você. Porque quando. Aí me lembra a passagem, pastor, quando Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam apavorados. Meu Deus, o barco vai com aquela tempestade, vento batendo, e um monte de mar, e quase afundando o barco. E Jesus mandou parar o quê? Os ventos. Porque tem muitas pessoas, pastor, que estão dentro da igreja há 20 anos lutando contra o mar. E quando o problema é o vento que você não pode ver. Então, às vezes, não adianta você querer fazer com o teu braço, não vai ficar bem feito. Não adianta, porque se você fizer uma coisa que não é do tempo de Deus, você vai perder, e você vai padecer, e vai ser pior do que estava antes. Então a gente tem que se colocar na posição. Não pode, não adianta você estar aqui pensando nas coisas lá de fora. Deus, eu estou aqui, estou aqui, eu oro pelo Senhor, eu boto meu joelho no chão, eu jejuo, Senhor, eu subo um monte. E cadê meu carro? Meu carro está em sala lá em casa. E cadê minha casa? Eu não tenho casa. Ô Senhor, eu não saio do aluguel. Está passando fome? Você está morando na rua? Deus, Ele vai abençoar você no tempo dele. Agora, você não para de reclamar do que você tem, porque não está faltando. Está todo mundo aqui bonitinho, arrumadinho, a gente vê aqui para cultuar o Senhor. Graças a Deus, a nossa família, a gente se alimenta, a gente tem dívida, tempo. Graças a Deus está lá, espera, na hora certa Deus vai prover. Confia. Confiar, nós precisamos confiar no Senhor. Os espinhos têm que sair, porque aqui não diz que a árvore ficou fraca,
ela só não frutificou, pastor. A árvore está lá, está inteira, a semente brotou. Ela só, aqui na passagem e em todos os outros, ela só não frutifica, mas ela cresce. Mas ela cresce com espinho. Quando a gente bota a mão numa madeira e dá uma farpinha, já não incomoda? Você imagina você crescer com os espinhos? Então, quando a palavra diz para você, confia no Senhor e o mais Ele fará, é isso que a gente precisa fazer. É muito simples, porque não existe o nosso tempo, não existe as coisas. É testemunho que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que fazia tudo pelo meu braço. Eu era o cara que quando o problema batia na minha porta, peraí, botava aqui o problema embaixo do braço, vamos lá resolver agora. Uma simples discussão com a mulher, eu já, não, peraí, moço, não dá tempo. Não, peraí, vamos resolver isso aqui agora. Para que eu vou esperar amanhã que eu posso fazer hoje? Mas não é assim não. O tempo não é só eu, não é a minha mulher, não é você, é Deus que determina o tempo que as coisas devem acontecer na nossa vida, porque o futuro pertence a Ele. E quando a gente passa pelas situações adversas da vida, Ele está capacitando você para que você lá na frente consiga. Quando passa o problema, a gente nem lembra do problema. Às vezes a gente fica um ano no problema. Mas aí quando passou, pareceu que foi uma semana. Então, a gente tem que parar. Gente, o tempo dói, é aqui, é ruim, é chato. Mas vamos lá. Bota Deus na frente, ora e para de reclamar, descansa. Porque tudo que a gente fere, a gente fica reclamando, piora na nossa cabeça. A gente não consegue ter tempo de adorar o Senhor, porque você está ali no banco, mas você está pensando na sua dívida, você está pensando no seu carro, você está pensando na sua casa. Vamos tirar os espinhos, porque mesmo que hoje você seja a planta que está entre os espinhos, amanhã você pode ser a planta que semeia 100, 70, 30. Aleluia. Não é porque você cai na beira do caminho que Deus não pode botar você para ser uma semente, porque um pássaro, como ele diz aqui, foi as aves que pegaram. Você sabe quem que pega o grão de uma semente e leva lá para o meio do mato e ela nasce lá? É o pássaro. Então o pássaro pode pegar você lá na beira do caminho e levar você para o solo bom. Então, só depende de você, do comprometimento que você quer ter com Deus, do que você quer ter a sua vida com Deus. Não sou eu, não é o pastor, não, você tem duas pessoas que você não consegue enganar na sua vida. É a Deus e é você mesmo. Então, para de se enganar, porque a Deus você não está enganando. Bora, segue o caminho, bota o joelho no chão, tenha fé, creia, bota o controle na mão dele, como eu falei aqui uma vez, pastor. Bota o controle na mão dele e descansa. Porque você pode escolher o solo que você quer ser. Você pode escolher, que na palavra ela diz que existem 4 solos e a palavra é uma só, mas são 4 solos e a palavra é uma só. Então você tem que escolher onde você quer cair. Você que tem que escolher aonde você vai cair. Não adianta, isso tem que vir de você. Bota na tua cabeça, papai do céu, eu te entrego minha vida e é isso aí. E vamos descansar e esperar, porque uma coisa eu te garanto: se você esperar no Senhor, você vai ser vitorioso, porque a vitória já é sua. A vitória hoje já é sua, só que o tempo de Deus ainda não é agora, mas a vitória é tua. Pega ela, porque ela é tua, ela já é tua, ela vai chegar. Espera o tempo de Deus, porque a vitória é sua, porque Deus fez a gente aqui para que a gente viva a nossa vida em abundância. Glória a Deus. Não está vivendo em abundância? Peraí, tem uma coisa errada. Então você tem que botar na tua cabeça que você não está errado.
Pastor, nem sei o tempo aí para ir. Então, a gente precisa, gente, ter fé, crer que Deus, Ele é o Deus que resolve tudo. Ele é o Deus que de repente botou você aí nesse problema. Porque quando você está no problema, Ele está te moldando. É verdade. Você vai ficando forte. Porque quando você está lá e fala assim, eu não vou passar por isso, não sei nem como que é isso. Aí quando você volta lá, você sabe como é que é. E você sabe como passar. Você só vai saber se você é capaz, se você passar. Então, deixa com Deus usar o teu coração, pega na palavra, e você vai sair da beira do caminho, e você vai sair do solo rochoso, e você vai sair do meio do espinho, e você vai ser uma árvore que vai estar no solo bom para multiplicar de 100, 70, 30, 50, quantas for necessárias. Em nome de Jesus, creia, peça a Ele, em nome de Jesus, Pai, glórias ao teu nome, abençoa para que eu passe nessa tempestade, abençoa para que eu saia desse problema, abençoa para que eu saia do fundo do poço, para que o Senhor não me reerguer, porque eu não sou ninguém sem o Senhor. Não somos ninguém diante de Deus. O nosso problema não é nada diante de Deus. Deus vai fazer com você o que Ele quiser, e tomara que seja Deus, porque Ele quer o bom para a gente, Ele quer o melhor para a gente. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, pastor, porque senão eu vou embora e vou falando. Deus está falando. Glória a Deus. Então, meu irmão, é isso, é aqui. Você vê, a última, né, que é o solo bom, que são 25%. 25% a palavra diz que são bons corações. Da humanidade, 25%. Mas quando eu estava estudando, eu tinha estudado essa palavra, até quando a última vez que eu vim aqui, eu falei com o pastor que eu ia ministrar sobre ela, só que Deus não deixou não, botou Jeremias 33. E aí eu aproveitei para me aprofundar mais na palavra, e eu falei, rapaz, isso aqui é muito sério, essa parábola aqui é muito séria. Ela mostra tanto reflexo lá fora, quanto reflexo aqui dentro. Pastor, eu quando aceitei Jesus, eu bebia, eu fumava, eu saía, o meu Deus era o dinheiro, eu fazia farra, bebia muito. Então, quando eu aceitei Jesus, eu frequentei a igreja com minha mãe de 20 anos de ministério, quando eu tinha 16 anos, 17. Aí eu saía, eu ia para a igreja com a minha mãe domingo, aí acabava tudo, eu ia para o Espectro, que é um baile funk que tinha lá na Praça São Pedro. E ia embora, saia da igreja. Eu era semente qualquer, da beira do caminho. Eu estava lá na beira do caminho, porque eu entrava na igreja só para agradar minha mãe. Eu nunca fui na igreja para agradar o Senhor. E quando a gente faz as coisas para agradar as outras pessoas, a gente não faz direito. A gente faz as coisas direito quando a gente quer fazer. E aí quando Deus falou comigo, eu ia me mudar, eu ia tomar uma decisão radical na minha vida. Deus falou comigo, tomando banho. Você não vai fazer isso aí não, vai dar nada certo. Você já não viu quantas coisas que você era para dar certo que eu não deixei dar? Me bota na frente para dar certo. Depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei. Cada 10 palavras que eu falava, meus amigos falavam, 8 era palavrão. Deus é Deus. É Deus. Não sou eu não, mas a vontade veio de mim. Porque quando Ele falou comigo, e Ele falou, rapaz, quantos lugares eu já te botei? Para os irmãos terem ideia, eu trabalhei 2 anos na alta diretoria da Escola de Samba Unidos do Viradouro. Vocês imaginam o
que eu não tinha de farra naquele lugar. O ambiente. Então, irmão, eu vejo assim, Deus transforma. Deus transforma, mas basta a gente querer. Porque Ele deixa a gente livre-arbítrio. Deus, verdade. Porque se a sua promessa está aqui, você tem um caminho a seguir até ali. E Deus facilita. Ele te dá o caminho aqui, ó. É aqui, ó. Você tem que seguir. Ele fala aqui, ó. Não desviar do meu caminho aqui, ó. É só ir reto. É a gente que vai indicar aí que eu vou pegar uma talha aqui rapidinho. Porque, rapidinho, depois eu vejo o que eu faço. Ah, pô, não foi legal. Me arrependo, Senhor. Não, Jesus. Bom, aí você tem que voltar tudo de novo. Porque Deus vai te testar sempre. Vamos começar de novo. Aí vai chegar aqui de novo. Opa, pegou o atalho. Aí vai começar tudo de novo. Quem está perdendo a vitória é você. Porque o que Ele tem preparado para você está aqui, ó. Está no lugar que Ele deixou. Está no lugar que Ele deixou. Só basta você chegar. Ele não vai pegar você pelo cabelo. Ele não vai pegar você pelas pernas. Ele, qualquer pessoa para falar, ele falou lá através de uma jumenta. Agora, nada na tua vida, independente de religião, do que você for fazer na sua vida, nada na sua vida vai acontecer se você não quiser. No reino de Deus, as coisas são um pouco mais complicadas. Olha quanta coisa tem no mundo. O mundo é bom demais. O mundo é bom demais. Você sabe, você faz o que quiser. Quem está aí e outro vai, xinga um, bate com o outro, briga com a mulher, fica com um monte de mulher, e casa, e descasa, e casa de novo. E é bom, né? É bom? Agora pensa, é bom? É bom? Não é bom não, é enganação. Porque o cara que sai, eu mesmo me boto, porque eu saía, eu já gastei R$2.000 na boate. Sabe o que aconteceu no outro dia? Meu Deus! Exatamente. Que loucura! Que é isso? Estou perdendo o juízo. Como que se faz um negócio desse? Não é não, não é bom não. O cara sai, enche a caixa d'água, no outro dia dor de cabeça, não vai trabalhar, briga com a mulher. Olha o problema que acarreta. O mundo engana, parece bom, mas não é bom não. Seguir o caminho de Deus é bom? Bom demais. Esperar a promessa dele é fácil? Não. Mas ele cumpre. Ele cumpre. Porque quando ele ungiu Davi a rei, Davi estava onde? No pátio. E aí, ele foi chamado, não, ninguém senta na mesa até chegar a ele. É esse aqui mesmo, ungiu Davi a rei. E depois, Davi foi para onde? Voltou para o pátio. A promessa de Davi foi um dia depois? Foi 2 anos depois? Foi 10 anos depois? Não. Foi no tempo que Deus determinou para ele. Então, o que a gente tem que fazer é crer no nosso Deus, nos alimentar da palavra, não desviar do caminho do Senhor. É difícil, somos pecadores, senta o joelho, misericórdia, Senhor, e começa de novo. Agora, tem um momento que você não vai começar de novo, você não vai conseguir. Então, para de pegar atalho. Para de pegar atalho. Você está atrasando a sua bênção. Para de pegar atalho, porque vai demorar para você pegar a sua bênção. Para de pegar atalho, vai sofrer mais. Para de pegar atalho, vai esperar mais. Para de pegar atalho, você pode até morrer nesse atalho e Deus não cumprir promessa na sua vida. Então, irmãos, vamos botar
botar a nossa vida, a nossa fé em ação, crer na palavra. Deus tem um propósito na nossa vida. A gente precisa ser 100% solo bom. Nós precisamos, se todo mundo vai passar por todos os solos ali, porque tem o solo do primeiro amor, você é um solo fértil. Mas isso esfria. Quando você esfriar, cola do lado do irmão que está quentinho. Cola. Fala assim, rapaz, vou colar naquele ali que está cheio de energia. Quando a energia dele acabar, vai para outro, mas vai junto. Vai junto. Vai somando, porque Deus quer que a gente leve o máximo de almas, esteja junto e salva diante da presença dele. Ele quer que o nosso nome não se apague do livro da vida. Vamos transportar a nossa vida do solo infértil, da beira do caminho, do solo dos espinhos, para o solo bom. E para isso, só depende da gente. Muito obrigado, pastor, pelo horário. Nosso Deus vai abençoe, tá bom? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem, né,